a verdadeira liberdade em Cristo. Graça e paz, queridos. Livro de Gálatas, vamos meditar, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se mutilassem aquele que vos anda inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Glória a Deus. Para entendermos essa palavra, queridos, de Paulo a Gálatas, temos que entender o que é circuncisão. É uma cerimônia religiosa que, sendo tradicional em determinadas culturas ou povos, tem a finalidade de remover o prepúcio como sinal de inclusão. Então, no tempo, amados, que Jesus viveu na terra, ele era judeu. Então, os judeus, eles praticavam a circuncisão para serem aceitos naquela época, certo? Tanto que quando Jesus veio à terra, ele cumpriria toda a lei e de fato cumpriu. Amém? Nós vivemos o quê? A segunda aliança. A segunda aliança é depois da primeira aliança. Até o momento, antes da cruz, Jesus, ele, amados, não tinha ainda cumprido a lei. Mas quando ele morreu por nós, a lei foi cumprida no madeiro. Então Cristo, ele cumpriu a circuncisão. Amém? Jesus nasceu naquele tempo no Oriente, ele era da descendência dos judeus. Por isso que ele veio para eles e eles não aceitaram. Nós hoje somos da descendência gentílica. Por que você está citando isso, Márcia? Para vocês entenderem, amados, que nós não somos israelitas, somos a noiva de Cristo. Nós não somos judeus. Cristo foi judeu. Cristo cumpriu a lei por quê? Para que hoje vivemos, amados, a graça. Então, antes de Jesus, repetindo, ir para a cruz, ele deveria cumprir toda a lei dos judeus, né? Os 600 mandamentos. E de fato ele cumpriu de Moisés, certo? De Abraão, ele cumpriu. Mas a partir do momento que ele morreu por nós, amados, nós não devemos mais nos sujeitar ao jugo de escravidão. E o que é o jugo de escravidão? É o jugo da lei, queridos. A lei aponta para o pecado. Amém? A lei te mostra o pecado. Só que você, nova criatura em Cristo, vive a graça. A mente de Cristo, justificado pelo sangue de Jesus. Então não devemos mais nos sujeitar, amados, aos rituais da lei. Certo?
Por isso que entra muitas heresias na igreja, porque muitas pessoas estão vivendo debaixo da lei, acham que são obrigados a cumprir à risca tudo que o pastor fala. Não estou falando que você deve ir contra o pastor, mas você deve obedecer a palavra, porque em João 14 nos ensina que Jesus nos ensinaria, que o Espírito Santo que Jesus enviou nos ensinaria todas as coisas. Então, você conhecer a graça e continuar vivendo debaixo da lei é você não crer no sacrifício suficiente de Cristo na cruz. Por isso que surge no meio cristão a tal da quebra da maldição hereditária, a maldição hereditária, o dízimo obrigatório. Sim, surge todos esses amados mandamentos de homens. Cristo não nos chamou para isso, Ele nos chamou para a liberdade, não para pegar a liberdade e abusar e pecar, porque o cristão verdadeiro ele não vai ter vontade de ficar pecando para desagradar a Deus. Pelo contrário, quem experimenta a verdadeira liberdade em Cristo, não é mais escravizado pela lei, porque o sangue de Jesus nos justifica. A justificação é pela fé. A justificação é crer na obra de Deus, na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Amados, é ser justificado por Deus. Você crê pela fé que tudo que você fazer é insuficiente para te salvar. Aí você fará as obras de Deus. Você viverá a liberdade. Você fará as obras de Deus quando você ser liberto do jugo da lei. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 30, Cristo nos faz um convite, queridos, que o jugo de Cristo é suave e o fardo é leve. Amém? Que fardo você tem levado? O fardo da religião, o fardo das placas. Amém? Que fardo você tem levado? O fardo que você vai ser feliz na terra, que você vai reinar na terra, igual o evangelho da hipergraça, o evangelho coach. Que fardo você tem levado nesses últimos dias? O fardo que Deus te prometeu casa, te prometeu carro, te prometeu que você seria livre de qualquer doença. O fardo que você vai prosperar muito na terra, que Deus vai fazer algo grande. Qual é o fardo que você tem levado? Porque esse fardo é o fardo da lei. Cristo nos fez uma única promessa. Deus, a vida eterna. Muitos morreram pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 11. E eles não viram a promessa. Cristo. Amém? A promessa que veio para os seus. Os profetas pequenos da Bíblia, eles não viram a promessa. Eles não viram Cristo morrer no madeiro. Mas eles tinham fé que eles viriam na pátria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que não temos uma fé, amados, firmada, mesmo com o Espírito Santo derramado sobre toda a carne nesses últimos dias? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade, para não nos sujeitarmos mais a ordenanças. Não toques, não proves, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo. Não foi, amados, em vão o sacrifício de Cristo no madeiro. Amém? A nossa obra, queridos, sem fé é morta. É morta. Queridos, Deus te libertou do legalismo, da religiosidade. Essa liberdade em Cristo, amados, é escolher o certo. É servir uns aos outros no amor de Jesus Cristo, a Deus, sem esperar recompensa. Essa é a liberdade, é o amor, é a alegria. São os dons do Espírito Santo que nós não temos por méritos humanos, mas méritos divinos, méritos dados por
Deus. Pedis, pedis e nada tendes, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Então não se prenda novamente a um jugo da religião, a um fardo pesado que os homens colocam nos seus ombros. Amém? Seja livre, amém? De doutrinas que não promovem a glória de Deus. Que doutrinas? Doutrinas de hereges, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Amém? Aprenda a doutrina de Jesus Cristo. Conserve-se na sã doutrina e você experimentará o infinitamente mais de Deus. Aquilo que Deus separou desde a fundação do mundo para nós. Glória a Deus. Quero terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que essa palavra, Pai, venha frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas falhas e nossos pecados. Senhor, não nos deixe nos sujeitar, ó Pai, ao jugo da lei, porque cremos no nome de Jesus que o sacrifício naquela cruz foi suficiente para nos redimir de toda maldição, de todo o pecado, Pai. Liberte cada pessoa que ouviu esta palavra, Pai, que ela venha ser livre em Cristo Jesus. Nos ensine, Pai, não a abusar dessa liberdade, mas usar com sabedoria. Repouse sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de temor do Senhor, Pai. Que toda prisão no mundo espiritual venha ser quebrada pelo sangue de Jesus, Pai. Que esta pessoa que ouviu venha ser liberta em nome de Jesus, Senhor. De todo preceito de homens, de demônios, caia por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, visita essa pessoa, onde quer que ela esteja, que ela venha ser livre. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal. Glória a Deus.